Pessoal, este é mais um JojoCast e estou aqui de madrugada, depois do final da cerimônia do Oscar, né? Gravando o programa que deveria ter sido gravado ontem, né? Mas eu tive alguns problemas técnicos e estou muito contente porque ainda estou aqui e conseguiu vencer, né, a categoria que era a categoria na qual ele tinha mais chances, né? Que é melhor filme estrangeiro. E foi, né, uma vitória muito significativa, porque foi a primeira vitória para o Brasil e um filme que recebeu três indicações, inclusive melhor filme, né? Sempre, vou dizer, é uma pena que a Fernanda Torres não tenha vencido, mas ela não era a favorita, né? A favorita era, a princípio, a Demi Moore, mas depois das vitórias da Mickey Madison, né, que é a protagonista de Anora, mas após a vitória no BAFTA, a Mickey Madison, ela começa a despontar como uma candidata em potencial a melhor atriz, e a Nora acabou sendo o grande vencedor da noite, né? Competiu por seis estatuetas e levou cinco. Eu preciso ver a Nora para saber se realmente é um filme interessante. Eu assisti, né, dos que estavam indicados, eu só tinha assistido mesmo. Ainda estou aqui, Wicked, Conclave. E Conclave eu achei um filme espetacular. Eu estava torcendo para que Conclave fosse o vencedor. Mas, enfim, né, é a primeira vitória para o Brasil e eu, né, particularmente, não é que eu não esperasse que em algum momento o Brasil fosse vencer uma categoria de melhor filme estrangeiro, melhor filme internacional que seja, mas ver um filme brasileiro indicado a melhor filme realmente eu não esperava, era algo inesperado. Então, assim, tendo acompanhado por tanto tempo, né, eu fico muito feliz. E assim, não caio nessa história de dizer que o Oscar de melhor atriz foi roubado, porque a Fernanda Torres não era a favorita, né? Ela teve um excelente desempenho, ela é uma atriz maravilhosa, ela é muito carismática, mas ainda é um prêmio para o cinema norte-americano, para em que eh, atores e atrizes de língua inglesa sempre vão ter, né, vantagem de verdade, né, nas premiações. Agora, um Oscar que eu lamento, e lamento mesmo, é o Oscar para melhor ator de Brutalista, porque eu considero que o uso de inteligência artificial para melhorar a atuação do Adrian Brody, ele funciona como doping, né? Eu acho muito injusto em relação a outros concorrentes, e eu estava torcendo pelo Ralph Fiennes, né, por conta de Conclave, e eu vou fazer a resenha para o blog, né, para o Show de Café de Conclave, porque realmente foi um dos melhores filmes que eu assisti em muito tempo, né? Filmes americanos, filmes em língua inglesa, né? Que eu assisti em muito, muito, muito tempo. Um filme realmente muito bem executado, com uma trama política muito boa e, assim, falando francamente, né, um filme que consegue passar uma mensagem cristã, né, que me parece ser consistente, e aí eu coloco no mesmo nível de um filme também muito bom nesse sentido, que é O Silêncio, do Scorsese. Mas, enfim, né, o Oscar passou, a vitória é uma maravilha, mas eu estou aqui para falar do episódio de Watashi no Shozen na Kekon, o último episódio que passou, que foi o episódio 8, né? Eu demorei a gravar porque eu estava querendo emparelhar a leitura do livro com os episódios e acabei, né, por conta de uma série de coisas, demorando muito a concluir a leitura, porque o episódio 8 vai até fecha lá no capítulo 3 do livro, e aí só fica sobrando um capítulo do livro, e é muito importante atentar para isso, porque se cada episódio tá, quer dizer, se cada três episódios correspondem a um livro, eles estão fazendo uma divisão mais equitativa do material do livro em relação aos episódios. Então, eu acredito que talvez esse episódio próximo, que é o episódio de hoje, né, que vai ao ar hoje, o episódio 9, ele seja um episódio que
puxe material do livro 6. Enfim, é porque o livro 5 tem 4 capítulos, né? Ele não tem 5 como os outros, mas ele é até maior que o livro, tem mais páginas que o livro 4. Então, assim, não sei o que que vai ser feito disso, não. Mas, enfim, né, como eu estava atrasada, né, eu preparei slides. Então, a partir daqui, vai virar aquela apresentação preguiçosa em que tem os slides para que vocês possam acompanhar para facilitar a minha edição, né? Eu tinha feito isso para conseguir botar no ar ontem, mas deu problema na minha câmera. Eu estou usando a câmera do laptop que não tem um som muito bom. O som pode falhar ao longo da gravação, porque eu já testei, né, num Shojocast, não ficou legal. Mas o computador, que é novo, está rejeitando a câmera USB, que é muito melhor, né? Tem um microfone muito mais potente. Mas enfim, é isso. Eu vou começar agora a falar do episódio 8 de Watashi no Shawasena Kekkon. Se vocês se lembram, o episódio anterior, ele vai colocar a Mio, né, agora hospedada no Palácio Imperial, né, e ela está ali para ser protegida junto com o príncipe Takahito, né, inclusive no livro, né, deixa-se muito claro que a ideia é do príncipe porque é uma forma de juntar os dois, né, que são alvos preferenciais do Usui, e assim, né, dificultar de uma certa maneira o trabalho dele e protegê-los melhor. O que não vai aparecer ainda no episódio, no seriado, nem sei se aparecerá no seriado, e agora eu vou fazer a ponte com o livro, né? E vou fazer isso ao longo dessa análise aqui, é que o Takahito, né, é revelado no livro 5 alguns detalhes de como funciona o dom, esse dom, né, que o imperador tem, que é o dom da revelação divina, né, da visão do futuro. Como o futuro, né, e é interessante isso, o futuro está em aberto, ele tem várias visões do futuro, várias possibilidades. Só que em todas as possibilidades de futuro que o Takahito viu, ele morre, né? Então, né, como o futuro é uma possibilidade, né, ele acredita que com a Mio perto e com o Kyoka mobilizado, né, como líder dessa defesa, né, do Palácio Imperial, seria possível talvez mudar essas possibilidades de futuro e garantir não somente que a Mio não caia na mão do Sui, né, como também proteger a vida dele. E como eu deixei, né, eu botei aqui esses, essas telas, né, esses salvamentos de tela do anime, eu botei com a legenda em português, né, e aí finalmente eu descobri, né, o nome que eles deram para Gifted Communion, né, que é Comunhão dos Abençoados, né. Escolha curiosa, né, porque a não ser que eles estejam chamando as pessoas que têm dons de abençoados desde o início, né, desde a primeira temporada, e eu não saiba, né. Então, o episódio ele começa, né, com a reunião, não, ele tem, né, um dos seus. O episódio começa com a reunião do Takahito com os ministros, e aí, meio que como guia, né, como comentarista dessa reunião, em pensamento, tá o Takakura, que é o sujeito que é o único ministro que o Takahito escolheu e que mantém com ele, né, uma relação de amizade. Tendo lido o livro, mudo de ideia, eu acho que o Takakura não é o espião, né? A não ser que eu esteja muito enganada, mas a leitura do livro me conduz para outro lugar, né? É, mas é uma reunião, né, muito curiosa, né? A reunião existe no livro, claro, mas a hostilidade, né, dos ministros em relação ao príncipe é muito maior no livro do que na série, né? A série, assim como não botou o Takahito desejando a morte do pai, assim como não botou, né, a Mio dizendo que não sente nada pelo imperador sequestrado, não consegue ter empatia por ele, né, por tudo o mal que ele causou, a família Usuba, a mãe dela em particular e a ela mesma, o
anime ele mostra muito mais respeito por parte desses ministros em relação ao Takahito do que no livro, onde fica meio claro, né, que a situação do Takahito é muito precária, né? E aí, claro, enquanto o pai estiver vivo, ele não é o imperador. Enquanto o pai dele estiver desaparecido, né, há uma grande estabilidade no reino. E nós temos, né, uma questão importante nessa reunião, no caso do livro, né, que é o fato, né, de se criar uma situação nesse quinto livro, até por conta da questão, né, da Gifted Communion, que é a situação de que as pessoas, ou muita gente, não sabe da existência dos dons. Então, essa elite que tem os dons, eles agiriam muito mais em secreto do que em aberto, e que muitos, mesmo nesta nobreza japonesa, não acreditam. Então, fica no livro, né, determinado que a maioria, né, obedece ao imperador, venera o imperador, porque ele, assim como é no nosso mundo, né, no Japão da linha do tempo normal, ele é descendente da deusa Amaterasu, né? Então, há o poder, o dom da revelação divina, ele é só um detalhe aí nessa história. Dentro do anime, né, a gente tem essa situação dos ministros, ficou muito interessante a forma como eles são caracterizados, né? A animação, ela é muito competente, então eles colocam esses ministros, cada um com um rosto bem distinto um do outro, com características físicas muito bem marcadas, é o quanto, né, no caso do anime, eles focam numa rivalidade ali entre o ministro do Exército, o ministro da Marinha, quando, na verdade, no livro, não há nada disso, né? Há a descrição de que eles ficam discutindo por mais tempo, né, do que eles deveriam, repetindo as mesmas coisas. O Takahito, né, ele inclusive toma a palavra num determinado momento, isso está também no anime, e ele vai se desculpar, né, por ter trazido gente estranha, no caso a Mio e outros, para dentro do Palácio Imperial sem pedir permissão ou sem se aconselhar com os seus ministros, e também, né, por ter colocado lá os soldados também nesse espaço dentro do Palácio Imperial. Então ele se desculpa, e isso vai deixar isso no livro, né, ver o príncipe se curvando e se desculpando choca muito os ministros, mas no anime essa questão não é enfatizada. No anime se bota, né, a disputa ridícula entre o ministro da Marinha e o ministro do Exército, senão ele existe no livro. No livro, a situação ela vai se definir, isso antes do príncipe se desculpar, quando o ministro das Finanças, né, ele toma a palavra, porque há três facções ali entre os ministros, uma que é contra o príncipe, uma que é a favor do príncipe, e uma que está ali no meio, né, equilibrando. E o ministro das Finanças ele toma a palavra e ele fala algo assim: se vocês tiverem uma proposta mais barata para proteger o príncipe, e no caso a Mio também, né, por causa do dom que ela tem, eu estou aberto a ouvir suas sugestões. Aí ele acaba com a discussão quando ele fala isso, porque ninguém tem sugestão mais barata do que focar a defesa no mesmo lugar. Agora, há um outro lance que está no livro e que deveria estar no anime, né, que é a questão quando eles colocam, o próprio ministro das Finanças coloca o ministro de Comunicações na parede, porque muitas informações estão sendo vazadas para os jornais, e aí alguém tem que explicar por que a censura, né, imperial ela está tão frouxa. E isso ninguém explica, né? E ninguém quer explicar esse tipo de coisa. Falando aí, né, de algo que ficou pendente porque eu não tinha lido o livro, não tinha avançado no livro quando houve o episódio passado, nós temos uma questão importante que é aquela grotesquerie, né, que no anime ela é queimada, né, por um dos sujeitos da Gifted Communion. No livro ela não é queimada, né? O poder que é usado é um poder líquido, ela estava sendo afogada ali dentro daquela gaiola onde ela estava, mas aí chega o Godo e a equipe, né, do Kyoka, né, que o Kyoka tinha mandado chamar, usando os familiares,
e eles conseguem aprender a criatura. Como não existe aquela história de laboratório fazendo pesquisas com animais e criaturas, isso não existe no livro. Existe sim, né, as experiências com humanos para que eles possam se tornar, nem que seja temporariamente dotados. Mas não existe nos livros aquele laboratório que o Kyoka viu lá quando ele estava visitando a vila dos pais, a vila, no caso, a grande propriedade, né, onde havia pertinho de lá a aldeia, etc. Não existe nada daquilo no livro. Então, Kyoka não estava a par, né, daquelas criaturas existirem, né? Aquilo é uma novidade para ele ali no livro 5, né? Então há uma diferença aí grande entre o que acontece no anime e o que acontece no livro. Outra coisa curiosa, né, ainda voltando lá naquela cena do Ano Novo, é que a Mio, né, a Mio ela não tem o dom de ver as grotesqueries. Que eu tinha entendido nos outros livros, ver os grotesqueries já é um dom. Só que no livro 5 é introduzida uma outra ideia, ou eu entendi errado, né? Então a autora separa as pessoas que veem as grotesqueries das pessoas que têm dons. Mas todo mundo que tem dons vê grotesqueries, menos Mio, porque o dom da Mia é diferente. Isso me pareceu estranho. Me parece mais uma tentativa de explicar que acaba complicando. E a autora também introduz uma outra questão. Então, temos os dons e temos magia. É claro que a gente já sabe que há magia, porque o Kyoka, quando ele faz os familiares, os amuletos, ele está fazendo magia, né? Mas aí a autora explica no livro 5 que todo mundo que tem dom aprende magia, tem que aprender magia, aquilo faz parte da formação mais básica de alguém que tem dom. Então, faz parte aí, né? Mas há aqueles que dominam a magia sem terem dons, e que essas pessoas que dominam magia, e aí o Godo, inclusive, cita vários tipos de magia, elas também fazem parte ou podem fazer parte dessa divisão anti-grotesquerie. Inclusive, esses especialistas em magia que estariam ali tentando descobrir como teria sido criada aquela grotesquerie que todo mundo estava vendo e que estava sendo exibida ali no templo no dia de Ano Novo. Eu estou parando para explicar isso porque, de alguma forma, o anime deve tomar alguma dessas ideias, né? Porque são ideias novas aí do livro 5 e o fato é que se descobre que a grotesquerie que eles aprenderam lá da Gifted Communion, ela não pode ser destruída com o uso de dons. Possível prendê-la com uma barreira, mas não com os dons. E o Kyoka fica muito preocupado, né? Porque, e aí, né? Como é que eles vão derrotar esses seres no final das contas? Então, isso é uma preocupação do Kyoka. A união com os ministros, né? Ela acaba terminando, então voltando aí para o episódio 8, com a aceitação por parte desses ministros que aquilo que o príncipe Takahito, se não estava certo porque não conversou com eles, talvez fosse o caminho mais adequado. Mas o fato é fica evidente que ele tem muita oposição dentro desse ministério, que, a tomar pelo prólogo do livro 5, né, ele pretende mudar todo mundo por gente que esteja mais afinada com a forma como ele pensa. Né? Mas, assim, o livro deixa muito claro o quanto a posição do Takahito, que deu um golpe de Estado, fique claro, ela é frágil. E o quanto o fato da Gifted Communion ter em posse deles o imperador pode, talvez, daqui a pouco ser usado contra ele. Então, é uma questão que talvez seja explorada mais adiante no episódio. Vamos aí nesse episódio 8, né, que é um outro momento importante, que é a tal festa na Noite das Damas, né, a soirée, né, o que a Hazuki prepara. Vamos lá, né? Voltando lá à parte que eu não tinha lido do livro 5, quando a Mio vai para o Palácio Imperial, ela já sabe que a Hazuki e a Yurie estão lá. O Kyoka tinha avisado para ela antes.
Aliás, é muito curioso que depois do incidente do templo, o Kyoka dá uns amuletos para Mio e deixa a Mio voltar sozinha para casa. A- a- assim, isso está no livro. Isso é uma contradição até com o que tinha sido encaminhado antes, porque ele estava tão preocupado em deixar a Mio sozinha que estava levando lá para o quartel todo dia. E de repente ele deixa a Mio sozinha porque ela está com um super amuleto e isso vai protegê-la. Acho que isso não fez muito sentido dentro do que estava sendo construído no livro e o que estava na série. Aliás, nesse sentido, a série de anime foi mais efetiva porque em nenhum momento o Kyoka deixa a Mio sozinha, tá? No livro ele deixa a Mio sozinha e vai para o quartel para por conta depois da confusão lá do templo. É aí, inclusive, que ele vai depois se reunir com o Kaito e falar da censura, etc. Mas enfim, então a Mio vai para o Palácio Imperial muito mais tranquila, porque ela sabe que a Hazuki e a Yurie estarão lá. Aquela cena que eu falei que era muito estranha do Kyoka indo perguntar para Mio o que ela sente por ele, isso não existe no livro. Eu imaginava que não existia e não tem mesmo, tá? Aquilo estava muito fora da personagem, por assim dizer, né? Naquele momento, assim. Seria uma coisa que o Kyoka não faria, né? Pelo menos aos meus olhos não faria. Nessa festa aí das damas, né, o príncipe Takahito ele está presente e ele decide ali, né, para acalmarem a Mio, né, que ela veja nele como se ele chama ele de príncipe Takako. Na verdade, o Takahito parece ser uma pessoa, né, com um senso de humor meio virado, né, meio peculiar, e ele precisava falar com a Mio, né? Ele queria falar com a Mio sobre as visões de futuro dele. Então, essa festa, né, que vai ser feita aí, que elas vão conversar, elas vão comer, etc., ela é bem diferente, né, no livro por uma série de pontos, né? Então, nós temos Hazuki, temos o Takahito, temos o Yurie, e assim, né, como acontece no episódio do anime, a Hazuki ela vai usar de magia, e aí no livro fala que é magia, para usar o tal do espelho para chamar a Kaoruko. Vamos lá. Kaoruko, no anime, tinha aparecido também num mecanismo semelhante, conversando com o Godo e o Kyoka. Isso não existe no livro. Mas a Kaoruko, ela vai conversar com o Kyoka. Ela vai conversar sobre o que ela se lembra, né, de quando o, o Sui, né, a chantageou em relação ao pai. Ela, inclusive, vai deixar claro, né, que ela tentou confirmar, né, se o pai realmente tinha sido sequestrado e que ela acaba descobrindo que o pai tinha saído numa missão e que não podia entrar em contato com ela. E aí, isso leva o Kyoka e a Kauruko a deduzirem que alguém de dentro do governo, que é algo que a gente já sabe, né, que existe, estaria aí metido ajudando o SUS, só que eles não sabem quem é a pessoa. Nessa visita que Kauruko faz ao Kyoka, Kauruko vai perguntar ao Kyoka algo que a atormenta no livro 4 e que não foi devidamente explorado na série, né? Que é por que o Kyoka não casou com ela. E o Kyoka vai explicar que via nela um companheiro de armas, etc e tal. Então, assim, a Kauruko não tinha superado ainda essa relação, né, de rejeição em relação ao Kyoka e uma rejeição, né, que a diminui como mulher, né? Algo que vai ser muito discutido no livro 4 e que o anime vai deixar de fora. Então tá, a Hazuki chama Kauruko e aí nós temos essa conversa. Quando começa a conversa é igualzinho lá no anime, porque a Kauruko está já meio bêbada. Agora, aquela história, né, de Kauruko e Godo terem um envolvimento, isso não existe no livro e Kauruko vai beber e vai chorar pelo Kyoka, né? Inclusive ali na frente de Mio e tal. Então não tem nada, não há relação dela com o Godo, né? Ela vai chorar por conta dessa paixonite aí, dessa frustração em relação ao não casamento com o Kyoka. Ao da festa, né?
Então, até aqui, né, a legenda dizendo, né, o que está rolando, eu acho péssimo legenda, rolando, né? A Hazu queria falar, usar esse tipo de gíria, né? O que está rolando entre você e o Godo. Tá rolando nada no livro, né? Isso é uma invenção do anime. E ainda que, sei lá, no futuro, Godo e Kauruko possam se envolver nos livros, não existe nada nesse momento, nada é sugerido, nada está acontecendo. A Kauruko, e logo ela vai apagar, né, de bêbado. O Takahito vai conversar com a Mio, né, e vai avisar a Mio que ele está nesse momento tranquilo em relação ao ataque do Sui, porque a visão dele mostrou que o Sui só vai atacar quando houver neve e uma neve pesada, ou seja, quando houver uma nevasca. Então, a partir daí, Mio vai ficar muito angustiado em relação à nevasca. Inclusive, ele fala algo semelhante no anime, e a Mio depois aparece logo em seguida rezando, pedindo que não neve. Mas aí o Takahito ele vai embora da festa, né? Ele não vai ficar cochilando lá e o livro ele repete mais de uma vez, a autora, que os membros da família imperial eles têm horários muito rígidos, então o Takahito ele não vai poder ficar lá a noite inteira. E aí, no livro ficam Yurie, Hazuki e a Mio. Três vão conversar, né? Tinha rolado uma piadinha quando o Takahito ainda estava presente, feita pela Hazuki, perguntando para Mio até onde ela e o Kyoka tinham ido. E Mio fica muito atribulada com isso. Mas depois que o Takahito vai embora, que Kaoruko já está apagada, né? Aí elas vão conversar, a Mio vai chorar, e a Mio vai colocar para fora um dos seus medos, né? Que é se apaixonar, mas ela já está apaixonada. Se apaixonar e se tornar uma pessoa muito possessiva, porque quando você só tem um afeto generaliz... ele é generalizado para todos, né? Porque a Hazuki ela vai colocar para Mio a preocupação em relação ao irmão dela, né? Porque ela percebe o quanto o irmão gosta da Mio e se a Mio já mostrou para ele o quanto ela o ama. No anime, sobra um pedacinho desta conversa e a Kaoruko está presente ali, né? Isso não vai acontecer na frente da Kaoruko. E algo que o livro vai explorar muito, muito bem, né? E são os medos da Mi, né? A princípio, a tomar pelo anime, fica mais parecendo que é um medo de se entregar, né? Porque ela sente desejo, pelo menos a minha percepção, claro. Ela sente desejo, ela quer ela deseja o Kyoka, e isso está no livro também, e ela se sente afogueada, e ao mesmo tempo ela se sente envergonhada, então fica parecendo que é um medo da intimidade. E, na verdade, o medo da Mio está ligado aos traumas de infância dela. Qual é o único casal que ela conheceu? Qual foi o único casamento, né, que ela acompanhou? Foi o da madrasta e do pai, né? E essa madrasta era extremamente possessiva e ciumenta, e ela vai eliminar do seu caminho, tentar eliminar qualquer um que pudesse disputar, né, o afeto desse marido ou que esse marido pudesse dividir o afeto. Então a Mio, ela tem um medo horroroso de se deixar arrastar, né, por esse tipo de sentimento, de ciúme e de possessividade e etc, etc, etc. E aí ela até pensa, né, no quanto ela sentiu ciúme de Kaoruko e o quanto isso pode ser, né, algo que aponte para esse problema que ela teria, né? Então, o medo da Mio. Mio teme se deixar arrastar por sentimentos violentos. Então, ela precisa superar isso, e o que a Hazuki insiste com ela é para que ela abra o coração para o Kyoka, né? Para que ela diga para ele o que ela sente, como ela se sente, porque a própria Hazuki escondeu seus sentimentos e acabou não tendo tempo, né, para dizer, né, tudo o que tinha que dizer. Ah, falando em coisas do livro que são cortadas, muita coisa cortada, principalmente de diálogo, e muita coisa mudada de tom, no caso do livro 5 isso fica muito mais evidente que acho que em qualquer outro livro, é que o Kyoka, ele vai fazer uma coisa curiosa, que é pedir para o Okaito ir visitar Hazuki no Ano Novo, isso antes deles irem para o Palácio Imperial, e que leve o filho, né? Porque
Ela tá com saudade do filho, ela tá se sentindo triste, então é sempre aquela situação do Okaito ser no livro, né, ser um banana que não consegue tomar atitudes que seriam esperadas de um homem de 40 anos, que é a idade dele, né, nesse momento. Mas enfim, né? Kyoka pede isso, né? O Kyoka também, né? Uma cena dele com o Godo, a primeira cena dele com o Godo no livro 5, na verdade não a primeira, né? A primeira é no templo, mas aquela em que no anime a Kaoruko aparece, o Godo ele vai, né? Meio que debochar do Kyoka, né? Aquela excesso de intimidade dele, até meio chata, né? De que o Kyoka deveria visitar a Mio todos os dias, que o Kyoka deveria, né, demonstrar o afeto, né, e que ele está mudado porque se fosse o antigo Kyoka, ele jamais iria se preocupar, né, em ir visitar qualquer um que seja e deixar o trabalho em segundo plano, né? E o Kyoka fica realmente pensando que como ele mudou e como seus sentimentos mudaram e como ele ama, né, a Mio, mas que ele não quer parecer possessivo, irritante, né? Aqui ainda, né, um pedacinho da conversa, né, que no livro é entre a Mio, a Hazuki e a Yurie, né, não tem a, a Kaoruko, né, e a Kaoruko ali falando pelo espelho. A conversa com o Takahito não acontece no mesmo momento nessa reunião, mas ela acontece. E o Takahito, essa frase aqui, ela vem direto do livro, né? Como com você que tem uma habilidade parecida com a minha, ele se sente irmanado de alguma forma. E a Mio é até é curioso, ela se sente, né, quando ela chega no Palácio Imperial, que ela está absolutamente indigna de estar ocupando o mesmo espaço que o príncipe ocupa, né? Então, para ela é muito difícil. Ela se acha alguém que não deveria estar ali, né? Mas o Takahito, com a gentileza dele e se abrindo, né, com ela, ele vai deixar claro que há algo de comum entre eles. E aí fica evidente porque que o pai dele tinha tanto medo desse dom da Mio, porque o dom da Mio é um dom de ver o passado e de ver o futuro também. E algo que eu achei muito curioso, né, lendo o livro, é que a Mio não comenta com ninguém no livro, pelo menos antes do capítulo 4, né, que é o último, o sonho que ela teve, que é um sonho importante, que é aquele sonho em que o Sui aparece, parece vê-la no sonho, né? Olhar para ela fixamente. Isso está no livro O Sonho, igualzinho o sonho, mas ela não comenta nem com Kyoka, nem com o Arata, embora o Arata esteja lá para ensiná-la, né, a dominar os seus poderes. Então, aqui de novo a questão, né, que eu já falei, né, adiantei a questão da neve, que a neve significa algo, o o Takahito ele não sabe o que a neve significa, mas ele sabe que depois da neve o Sui vai atacar, né? E aí há uma uma sequência que é maior no anime, que é maior no livro que no anime, que é quando o Kyoka vai fazer uma dessas visitas a Mio, e no livro a Mio coloca um cachecol nele, a Mio, né, tem uma proximidade maior e ela se mostra muito preocupada com ele porque ela está angustiada, e aí ele fala: Ah, eu tenho, né? Os que têm os dons têm mais resistência, têm mais força, não tem problema eu estar lá, mas ele está visivelmente cansado e preocupado. E algo que eu não comentei ainda nessa segunda temporada, né? É o quanto eles estão bonitos, né? A animação é muito estável, a animação, ela, ainda que você, de repente, congelando um frame ali, você veja alguma coisa menos detalhada, no geral, né, os rostos, as imagens, eles estão sempre muito bonitos, né? Então, olha a Mio aqui, olha o Kyoka aqui, eles estão sempre lindíssimos, né? E, de novo, né, mesmo com aqueles ministros lá, houve um cuidado muito grande na representação dos seus rostos, etc., e por aí vai. Aí, a Mio, depois desse encontro com o Kyoka, que o Kyoka vai visitá-la, e onde ele não vai perguntar como ela se sente em relação a ele, né? Mas ela quase diz como ela se sente, né? Ela não consegue, ela trava. Ela vai rezar e vai pedir para que não venha neve, e aí ela tem uma conversa com o Arata, isso está parcialmente no anime,
mas no anime é colocado isso daqui que não está no livro, né? Que o Arata diz que se pergunta por que que a Mio não consegue usar seus poderes plenamente, que é alguma trava dentro dela. Isso não está no livro, mas isso não quer dizer que não possa estar mais adiante. Eu até acredito que isso vai aparecer, né? Porque é dito em vários momentos do livro 5 que a Mio aprendeu a usar melhor o seu dom, que ela já sabe mais coisas, que ela já consegue. Ela não consegue ainda fazer magia, mas ela já consegue, por exemplo, o Kyoka, quando a deixa sozinha, deixa três familiares com ela, né? Que ela não é capaz de fazê-los, mas ela é capaz de lançá-los, se ela precisasse pedir ajuda dele. Mas o poder dela continua mesmo meio travado. E é aí, depois dessa conversa que eles estão tendo, que chega, né, o carro lá do ministro e do com seu secretário, né? Então, assim, eu achei muito estranho porque no anime é dito, né? E no livro parece subentendido que e até no livro isso é sugerido, né? Que ninguém pode passar de um determinado lugar dentro lá do espaço do Palácio Imperial usando automóvel. Tem que usar carruagem, tem que ser por meios na tração animal. Inclusive, no livro, a Mio fica muito surpresa, né, ao ver um cavalo. Ela não, ela nunca tinha visto um cavalo de perto, né? E o livro também fala em Revolução Meiji, né? Cita a Revolução Meiji porque fala, né, da relação desses que tinham os dons com esse resto da nobreza antes da Revolução Meiji. Muito bem. Mas se não se podia entrar com carro, e eu acho que isso é um problema do livro, né? Um errinho ali, se não se podia passar com carro, como é que esse ministro, né, e o seu motorista conseguiram entrar, passar por vários portões usando o carro? A não ser que tenhamos aí, né, um uso de dons, né, para enganar os sentidos, e aí lembrem de Usui, né? Mas pode ser isso, tá? E ninguém fica muito surpreso dele estar com o carro, né? E depois o Takakura chega com o carro também. Eu achei isso muito estranho, né? Então há um conflito aí de informação a respeito do pode usar carro, não pode usar carro dentro a partir de um determinado espaço dentro desse Palácio Imperial, porque Mio e Arata não iam sair daquele espaço mais próximo da residência do Takahito. Mas muito bem, chega esse ministro, que é o ministro da Educação, e ele é um dos ministros que não acredita nos dons. No anime, vai ser muito diferente do livro. No anime, ele acredita e ele quer, inclusive, né? eh, ele diz, né? Ele é curioso em relação às habilidades do Suba, mexer com a cabeça, quer mexer com a cabeça das pessoas, né? A legenda ali em português, e ele oferece suborno para eles, para que eles usem o poder, né? Os poderes que eles têm a favor dele. Assim, eu achei essa cena no anime um pouco sem sentido, né? Sem coerência, né? Do ministro querer subornar o Arata e a Mio, né? Quando na verdade estavam sob a proteção do imperador, então e a Mio é noiva do Kyoka, então por que que ela iria, né? Por que que eles iriam aceitar suborno para colocarem seus dons à disposição de um ministro qualquer? Mas tudo bem. No livro é diferente. Esse ministro, ele e o seu secretário, eles ofendem o Arata e a Mio, né? Eles vão duvidar que eles têm dons, eles vão espizinhar os dois, meio tipo, eu quero que vocês mostrem do que vocês são capazes de fazer. E o Arata, ele vai se controlar para não soltar, né? Não soltar os bichos em cima deles e ele finge, né? Ele fica numa falsa cortesia, né? Meio passivo-agressivo com o ministro. Ele não vai tocar no ministro, essa história dele, que aqui, né, o frame que eu escolhi, que ele segura o braço, ele não toca no ministro, mas se cria uma situação de animosidade e o ministro não acredita que eles têm os dons, ele não está ali para comprar, né, a adesão deles a qualquer plano. E a minha ela fica muito surpresa no livro, né, com a forma
como o secretário desse ministro, em determinado momento, olha para ela, né, com olhos penetrantes, olha para ela de uma forma muito agressiva. E aí, né, no meio dessa confusão, chega o Takakura com alguns soldados. No livro chega o Takakura e chega o Godo também. O Godo e os soldados dele dizendo que o Kyoka ele vai vir depois, porque o Kyoka tinha sido mandado para um posto avançado ali, porque eram vários grupos, assim, né, vários níveis de defesa, e que ele ia saber disso depois, né, do que tinha acontecido. E aí, né, esse secretário, ele vai se desculpar, mas é uma falsa desculpa, e ele se aproxima do Arata e no anime ele diz: "Obrigado pelo seu trabalho", no ouvido do Arata. No livro ele diz: "Lembre-se daquilo que você veio fazer aqui, ou lembre-se do lugar que você está ocupando". Há uma diferença aí, né? Então, no livro fica sugerido que o Arata está ali a serviço do Sui, mas que ele não está fazendo o que ele deveria fazer. No caso do anime, há esse agradecimento pelo bom trabalho que ele está fazendo. No livro, a Mio percebe que o cara diz alguma coisa para o Arata, e a partir daí o Arata fica muito alterado no livro. Muito alterado. Isso não vai aparecer, até pulei aqui, porque isso não aparece no anime. Então é como se o Arata morre ali, corta-se ali, e a cena já vai para o Kyoka e a Mio, já terminando o episódio. No livro, não. No livro, o Arata fica alterado, o Arata repreende o Takakura, né? O Arata repreende o Godo. Como é que eles deixaram, né, esse carro com esse ministro passar? E a Mio fica muito assustada, porque o ministro foi muito agressivo com os dois, né? Ele foi extremamente desrespeitoso, agressivo, e a Mio ela fica abaladíssima com isso. Comparado com o anime, é muito diferente. Muito, muito diferente, né? E como eu falei, não acredito mais que o Takakura seja o traidor, mas tem que ser alguém importante, né? Fazendo essa ponte. E talvez esse sujeito, que é o secretário, seja o próprio Sui. Por que eu estou falando isso, né? O Sui disfarçado ou o Sui enganando os sentidos de todos ao redor, porque por conta da forma como ele olha para Mio. Então dá para fazer uma ponte e uma analogia com a forma como ele olhou no sonho, né? E lembrando que os olhos são a característica mais importante do Sui, né? Aquilo que de mais expressivo ele tem, esses olhos cruéis. Mas o fato é que, né, depois dessa situação, a- o ministro vai embora, o Arata fica muito alterado, a Mio chega a perguntar para ele o que que ele tá, né, o que que está acontecendo, o que que ele está sentindo, se tem algum problema, mas aí ele volta para o antigo, né, para sua máscara, que é a máscara que ele usa, a máscara de cortesia que ele usa. E o livro é muito repetitivo, todos eles, né? A partir do momento que o Arata aparece, né, que o Arata sempre mantém esse rosto cortês, esse rosto. É muito difícil o Arata sair dessa máscara de gentileza, cortesia e boa educação, né? E enfim, né, mas ele não fala para mim. Aí a cena corta e no livro é exatamente assim, há um corte abrupto e aí a Mio já está com o Kyoka, né? A Mio acabou de sair do banho, a Mio já está, né, com uma roupa, né, para ir dormir, né, com um hattori, né, que é o casaquinho por cima do kimono, que já deve ser o kimono de dormir. O Kyoka no livro ainda está com o seu uniforme e o Kyoka vai passar a noite no quarto com a Mio, né? E aí nós temos aquela cena em que eles chegam na porta e aí eles veem, né, que há uma grande cama e a Mios pergunta, não, mas a minha cama era desse jeito aí, ela nem, nem lembra como é que era a cama dela, né? Ela fica tão atordoada que ela nem lembra. O Kyoka, né, assim como no anime, ele também fica abalado, né? E o Kyoka insiste que não vai dormir na cama, que pode dormir no chão, isso no anime. No livro é engraçado porque ele fala que vai dormir em pé, né? Vai ficar guardando de guarda, vai dormir em pé.
Eu falei, mas caramba, tem tanto espaço nesse quarto, porque uma das coisas que é ressaltado tanto no anime quanto no livro, o quanto de espaço tem. E é algo curioso, né? A Yurie estava dormindo no mesmo quarto que a Mio, e nesse arranjo aí, né, que acabou sendo feito para colocar os dois na mesma cama, a Yurie já não estava mais no quarto. A Yurie não ia dividir o quarto com a Mio. Então, estava em outro lugar, provavelmente no quarto da Hazuki. E e a Yurie, né, ela está ali e ela limpa, né? O único trabalho que ela faz é limpar, né? Servir a Mio e limpar o quarto da Hazuki e da Mio, que é a única coisa que permitem. A Mio já fica desesperada, né? Nessa estadia no palácio, que ela não vai poder limpar nada, né? Inclusive, a Hazuki até adverte que se ela começasse a querer limpar coisas, ela ia atrapalhar o- os próprios funcionários do palácio. Mas voltemos aqui para a sequência. Então, nós temos no livro a sequência dessa história do deita na mesma cama, não deita na mesma cama, é muito mais longa. O Kyoka diz que vai dormir em pé, apesar de ter muito espaço. E a Mio, ela termina, né, agarrando meio que o Kyoka pela manga e exigindo, né, que ele durma na cama, né? Quero que você use a cama e ponto final. A legenda aqui, né? Então, que ela fala com ele. Ela exige, né, que ele durma na cama e aí depois ela fica pensando que não foi uma atitude de uma dama pegá-lo assim pelo braço, né, pela manga e para forçá-lo. Mas assim, aí aqui, essa cama foi assim, e há a discussão entre os dois, né, de quem teria armado aquilo. No livro, o Kyoka fala: não acredito que minha irmã pudesse fazer isso, porque ela é uma dama, né, de 20, né, ainda de 20 e poucos anos, ela tem 29 anos, né, ela é um ano mais velha que ele, de 20 e poucos anos, ela não teria, né, não faria uma coisa vulgar como essa. Isso é coisa do príncipe Takahito. Então, o príncipe Takahito deve ter um passado aí, deve ter uma, né, deveria em algum momento ter sido meio vida louca para o Kyoka falar algumas coisas que ele fala, aí no livro ele fala também. Então, o Takahito armou para que os dois ficassem na mesma cama. Lá no livro, quando a Hazuki pergunta para Mio, tentando saber se ela e Kyoka, né, fizeram sexo ou não fizeram sexo, o Takahito está presente, né? E isso deixa a Mio ainda mais envergonhada. Mas, enfim. Aí os dois, né, acabam deitando na mesma cama, ninguém consegue dormir, e o Kyoka pergunta se ela quer conversar, e aí no livro também temos aquelas perguntas em que o Kyoka ele acaba, né, de uma certa maneira, abrindo o coração dele para Mio, e aí é igualzinho, né? As falas são iguais no livro, né, e no anime, mas a Mio ela é incapaz de abrir seu coração para o Kyoka, né? E ele vai falar, né, de como ele ignorou seus sentimentos, mas, né, que agora, né, ele tinha medo de encarar esses sentimentos, né? E eu já falei em outros programas, né, que para o Kyoka amar é uma fraqueza, mas que agora não é mais assim e coisa e tal. E ele vai jogar para Mio a questão do se ela sente algum medo e Mio, né, se vira para ele e tal, e os dois ficam muito juntos, quase se beijam. Isso no anime, né? E aí termina com essa frase que muita gente amou, né? Tudo bem, eu espero o tempo que for preciso. No livro é diferente porque ele fala para Mio que ele não está satisfeito do jeito que as coisas estão. Mas quando ele diz que ele não está satisfeito, ainda que a gente possa pensar em questões de ordem sexual, né, de mais intimidade, né, no livro ele até fala, ela não rejeita meus beijos, ela não rejeita, né, meu abraço, etc e tal. Então, né, há uma afinidade entre eles. Ele está falando dela expressar os sentimentos, que ela tem alguma trava dentro dela que ela não deixa, né, que ela não se solta e não permite que o Kyoka veja ali o que ela tem dentro do coração. O Kyoka quer que ela diga que o ama, né? Eu falei que isso é um clichê, mas efetivamente é isso. E Mio tem medo de expressar esse amor e se deixar arrastar pela paixão e se tornar alguém detestável que quer esse homem só para si e não quer dividir com ninguém. E a referência dela de mulher, né, de esposa, é a madrasta, né? É a madrasta. A gente tem que lembrar, e aí lembrem lá do iniciozinho de Watashi no Shavasana que é Conde, como a Mio, ela tem uma experiência de infância muito traumática,
ela é uma pessoa, né, que foi negligenciada, ela não recebeu nenhuma educação, nem educação sentimental, ainda que a Hazuki e a Yurie tenham se oferecido para lhe dar suporte, ainda que a Yurie diga, né, que para ela, em um determinado momento do livro, que ela é a pessoa mais amável que ela já conheceu e que elas falem do quanto Kyoka está mudando por ela, a Mio ela tem ali, né, algumas travas. Ela quer ficar com o Kyoka pelo resto da vida, mas ela não tem coragem de expressar esse amor. O caso da cena do anime, que foi muito bonita, não estou reclamando da cena, fica parecendo muito mais que se trata de um esperar que ela esteja pronta para ter mais intimidade com o Kyoka. E aí, né, eu vi que começaram a postar exatamente essa frame, né, seja com a legenda em inglês, seja com a legenda em português. Tudo bem, eu espero o tempo que for preciso, e falando assim, olha como Kyoka é compreensivo, ele é uma green flag, né? Então, ok, né? É, é interessante, é bonito, mas no livro ele vai falar exatamente, ele age, né, com muita impaciência no final. Ele falou assim, isso não é suficiente para mim, né, que ele quer que ela expresse os seus sentimentos. Ele não está falando de sexo, não dá a entender, na minha leitura eu não chego a esse ponto. Ainda, né, que essa intimidade pudesse acontecer depois que ela se abrisse, mas ele quer que ela abra o seu coração para ele, como ele já abriu o coração para ela nessa cena aí. Agora, algo muito curioso, né, muito engraçado que foi cortado, né, aqui é a capa do livro 5. Eu já estou me encaminhando para o final, já são 2 horas, 2 horas da manhã, né? É, é que tem uma parte muito engraçada, né? Porque o Kyoka, ele não estava vestido para dormir, ele estava com uniforme. E aí eles entram no quarto. Aí tem a perplexidade diante da cama. Aí o Kyoka diz: Não, mas a gente precisa dormir, né? Porque ele tem que trabalhar no outro dia. Ele precisa, né? Sair cedo. E aí ele começa a tirar a roupa. E a Mio fica petrificada olhando para ele. E aí ele fala: eu estou me sentindo um pouco desconfortável, né, de você estar assim, né, olhando para mim desse jeito. Aí a Mio pede licença e vai para o lado de fora. Está muito frio, né? E aí ela tá assim, ela diz que ela deveria estar sentindo frio, mas ela acha que está pegando fogo. E o Kyoka tá trocando de roupa e aquilo parece que não termina nunca. E ela ouvindo o barulho do tecido, e etc e tal. E o Kyoka grita, dizendo, mas se você quiser ficar e me ver trocar de roupa, eu não me importo. Então, assim, no livro, o Kyoka, ele tá fazendo, né, usando de um humor que ele não tinha antes, mas que ele está desenvolvendo por conta dessa intimidade que os dois têm. E a Mio fica nervosíssima, né? Porque ela fala, já viu o Kyoka vestido com sua roupa de dormir, sei lá quantas vezes, estão morando na mesma casa. Mas, naquele momento, naquelas condições, aquilo a fez ficar muito nervosa. Então, a questão do desejo está lá desde o livro 4. Na verdade, o livro 4, desde o livro desde o livro 3, desde o livro da visita lá aos pais do Kyoka, está muito claro, né, que a Mio descobriu que tem desejo, mas essa coisa vai escalando ao longo aí desses próximos livros, né? Então não sei em que momento o Mio vai se declarar. O anime, como eu já falei, no anime Mio continua chamando Kyoka de Dana-sama, de senhor. No livro, ela já o chama pelo nome, né? E ele a chama pelo nome, e eles têm, né, uma relação mais íntima. No livro 5, o Kyoka, ele passa uma série de recomendações para Mio, né, e para Hazuki, né? Porque e ele é muito mais formal que Hazuki, a Hazuki naquela festa das damas, ela fala que se o Kyoka soubesse que o príncipe Takahito estaria aqui, ele ficaria furioso, né, por conta de como aquilo é inapropriado, né? Mas ele e a Mio, eles têm uma conexão muito forte, ainda que exista essa tal situação de Mio não dizer para Kyoka que o ama, que é algo que o deixa muito ferido, né? Porque ele chega a perguntar, né? Isso tá no anime, né? Quando eles estão deitados na mesma cama, você não confia em mim? Então ele parece ali estar realmente sentido, né? Mas no anime dá a entender que ao confiar que ele,
né? Do não confiar, porque ele pode tomar alguma liberdade com ela, ali na cama, mas no livro, ao não confiar, de não se abrir, de não expressar seus sentimentos, de não ser capaz de dizer para ele que o ama. E a Mio está aí nessa situação, porque de fato ela não tem, né, nenhum modelo de casamento saudável que possa servir para ela, porque nem Hazuki tem, né? O que a Hazuki vai dizer é que ela deveria ter dito que amava o marido antes e talvez pudesse ter evitado o divórcio. Conhecendo o Okaito dos livros, eu acho que não. Então estamos aí nesse pé, né? Arata, o sujeito lembrou o Arata no ouvido dele que ele tem uma função a cumprir ali. Eu, particularmente, acho que o Arata está fingindo que está a serviço do Sui para poder destruir o Sui. Temos essa discussão sobre os dons da Mio, né? Por que, que o dom da Mio não se manifesta de forma completa? E o Arata vai dizer que isso talvez tenha a ver com a questão dos sentimentos que ela está reprimindo, que ela só conseguiu liberar o seu dom integralmente quando ela viu Kyoka entre a vida e a morte, então tem a ver com questões de sentimento. Kauruko e Godo não tem nada nos livros, não ainda. Kauruko ainda continua lá naquela paixonite pelo Kyoka. Aliás, no livro é dito, né, que Kauruko só não foi morta porque ela pode revelar alguma coisa ainda que ajude na resolução da disputa com a Gifted Communion. E a Mio não contou do sonho que ela teve com a mãe Usui para o Kyoka e para o Arata. Eu devo ter esquecido de alguma coisa. A leitura muito rápida dos livros, que é o que eu tenho que fazer, e usando meu tempo extra, né, o tempo que eu posso dispor, ela acaba sendo ruim, né, porque eu posso perder algum detalhe. Eu já deveria ter feito textos, né, de resenha do livro 4 e agora do livro 5 e eu acabei não fazendo, né? Então o anime está me obrigando a correr com uma leitura que eu não queria que fosse tão rápida assim, né? E, efetivamente, eu acho que de todos os episódios do anime até agora, esse episódio 8 foi o que mais se afastou dos livros. Não foram só cortes, foi se afastar mesmo, de modificar, inclusive, cenas inteiras, né? E não modificou para melhor. Então, aquela cena do ministro, não acho que modificou para melhor. A cena da reunião do Takahito com seus ministros também não foi melhor que o livro. A cena do Kyoko com da Mio com Kyoka na cama, ela foi muito boa, de verdade. Ela não perde nada para o livro, aí eu não tem problema. Ela vai ter um outro tom, mas ela não perde nada. E aquela reunião das damas foi muito diferente também. Foi muito diferente. Então, pessoal, é isso. Eu vou terminar aqui nesse slide mesmo, né? Eu tenho que dormir. Eu espero colocar esse programa no ar agora de manhãzinha, né? E já que tem o carnaval, espero poder gravar a resenha do novo, né? Do próximo episódio mais cedo e de repente fazer 2 programas essa semana. Quem sabe eu consiga. E eu peço desculpas, né? Porque usar slides é uma forma preguiçosa de não ter que fazer uma edição, de colocar, de melhorar as coisas, né? E eu espero que o som não fique ruim, porque efetivamente o microfone do meu laptop não é bom, mas a minha outra câmera, né? Que é essa aqui, ela cismou, né? Cismou que o computador não quer ler a câmera, então eu tive que usar a do laptop mesmo. Então, se você chegou até aqui, por favor, deixe o seu like ou o seu dislike, ajuda no engajamento de qualquer maneira. E se quiser deixar um comentário e não tiver nada para comentar, quiser deixar pelo engajamento, por favor, né, vamos pegar aquela frase da Fernanda Torres, a vida presta, que o Brasil conseguiu ganhar seu primeiro Oscar. E eu acho isso super importante para quem já é velha como eu, né, e que não esperava que acontecesse uma indicação a melhor filme. Poderia acontecer do Brasil ganhar um dia, né, melhor filme estrangeiro, mas ter ganho, e ter ganho com um filme muito bom, e um filme que tem um impacto enorme, né, nas discussões brasileiras sobre a questão da anistia, sobre a questão, né, da própria ditadura civil-militar, e
Enfim, eu estou muito feliz. Esse filme tem uma importância histórica muito grande. E outra coisa, terminando, esse filme só existe porque a presidenta Dilma Rousseff, lá atrás, criou a Comissão da Verdade. Porque ela pode ter muitos defeitos e certamente, né, não foi justo o impeachment, né, mas a Dilma efetivamente cometeu vários erros, mas ela era extremamente corajosa. E ela foi dos presidentes da redemocratização para cá, quem teve a única que teve coragem de criar uma comissão que possibilitou que tantas histórias da época da repressão, da ditadura, de torturados, de desaparecidos pudessem ser desenterradas, né? E aí você ter material para conseguir, por exemplo, saber mais sobre o que aconteceu com Rubens Paiva e com tantos outros. Então, a Dilma teve um papel fundamental, um papel muito importante. E, enfim, né, eu queria terminar com isso porque ela escreveu, ela fez um post no Twitter e todo mundo estava lembrando isso é importante. E eu sou professora de história, eu preciso lembrar. Eu queria falar de uma série de outras coisas, mas como, né, ficou um programa corrido, eu vou terminar por aqui. Então, se quiser deixar um comentário, a vida presta e vamos sorrir, sim, né? Porque o Oscar foi ganho lá, o Oscar de melhor filme estrangeiro, melhor filme internacional, e Emília Pérez ficou pelo caminho, né, no final das contas, né? Como deveria ser. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo programa. Até mais.